Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui nessa quinta-feira, né, pela manhã, para falar um pouquinho aí do nosso Vasco da Gama. Ontem, a rodada favoreceu ao nosso clube mais uma vez, ao nosso Vasco mais uma vez, né? Vocês viram aí que São Paulo ganhou do Bahia, o Fluminense deu uma goleada aí no Santos, e é o que eu falo para vocês, né? A gente só depende da gente outra vez, só está dependendo da gente. Ganhar do Grêmio, eu acho muito difícil. Ganhar do Bragantino e São Januário, eu acho muito difícil. E é o que eu venho falando para vocês. É por isso que eu torço para esses clubes que estão disputando com o Vasco para não cair, que é mais fácil eles não fazerem o papel dele do que o Vasco fazer o seu. É verdade, entendeu? Eu sei que é difícil, né? O Bahia perder os 2 jogos restantes, o Santos perder os 2 jogos restantes, e o Vasco perder e o Vasco se classificar, principalmente o Bahia, que está atrás do Vasco, né? Mas como é que o milagre existe, né? E ontem foi a prova disso aí, que eu assisti os 2 jogos, torci muito, né? E como muita gente fala aí na rede, né? O gol do Bahia, pra gente, parecia que tinha sido o gol do Vasco. Eu vibrei com o gol do Bahia ali no finalzinho, com o gol do São Paulo ali no finalzinho, né? Eu vibrei, como se fosse um gol do Vasco. Porque nós somos vascaínos, a gente quer ver o Vasco numa situação boa, quer ver o Vasco nessa primeira divisão aí, ano que vem, e cobrar desses caras que estão dentro do Vasco aí, um time melhor, um time mais competitivo, um time que possa correr atrás de títulos, né? Ganhar algum título, porque eu vi um torcedor na porta de São Januário, no jogo contra o Corinthians, gritando: eu quero ganhar título, eu quero ganhar título. E é isso que o torcedor do Vasco quer, pô. O cara estava revoltado, xingando lá e dizendo que quer ganhar título. E todos nós, vascaínos, estamos gritando: nós queremos ganhar título. A torcida do Vasco não aguenta mais a situação que está se passando. Então todos nós temos que gritar: queremos ganhar título, porque o Vasco está acostumado a ganhar título. O Vasco é grande, pô. O Vasco está acostumado a ganhar título. Grandes jogadores que passaram pelo Vasco lá atrás, jogadores que decidia, jogadores que a gente ia para o estádio e a gente sabia que seria grandes partidas, que nós poderíamos ganhar. Hoje em dia, a gente fica aí, nessa situação, vai na empolgação, vai no entusiasmo, mas com medo de tomar uma porrada como nós tomamos do Corinthians. Com medo. A torcida não tem mais aquela confiança. Eu, por exemplo, não tenho aquela confiança que eu tinha lá atrás, quando a gente ia ver jogos do Vasco. É isso que eu falo para vocês. Aí eu sempre venho falando aqui no meu canal que os grandes títulos do Vasco foram no Maracanã. Eu sempre venho falando isso, que a gente tem que jogar no Maracanã. Eu volto a repetir para vocês, nós fomos eliminados numa Copa do Brasil dentro de São Januário, pelo ABC, porra, foi para a Série C agora. É uma vergonha para o nosso clube. E esse jogo sendo no Maracanã, para mim seria diferente. Ah, mas o time é o mesmo. Eu sei que é o mesmo, mas o Vasco tem alguma coisa dentro de São Januário que a gente não vai para frente, porra. Isso já não é de hoje. Eu estou cansado de falar que eu vi mais derrota do Vasco em São Januário do que vitória. Mais humilhação do que outra coisa dentro de São Januário. Eu venho falando isso há bastante tempo. E esses caras que estão aí não brigaram pelo Maracanã. Tá difícil deles tomar o Maracanã do Fluminense e do Flamengo, porque o Maracanã não é deles, o Maracanã é do estado do Rio de Janeiro, o Maracanã é de todos. O Maracanã é do Botafogo, é do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, do Bangu, do Olaria, de todo mundo, porra. Todo mundo tem direito a jogar no Maracanã. Antigamente os jogos eram sábado, domingo, tinha jogo segunda, tinha jogo quarta, sábado, domingo, e não tinha essa palhaçada que tem hoje, dizer que o gramado estraga o gramado. Não tinha nada disso, tinha preliminares, porra.
Eu fui ver várias vezes jogos no Maracanã, chovendo muito, com preliminar de aspirante, porra. Quem se lembra do aspirante? E depois tinha um jogo de profissional. Não tinha essa palhaçada toda hoje, essa frescura que tem tem agora, hoje em dia. Então, eu quero parabenizar ao Fluminense, né? Que todos nós pensávamos que o Fluminense ia entregar o ouro, né? Que o Fluminense ia entrar sem interesse nenhum nesse jogo contra o Santos. O Fluminense entrou com o time praticamente todo titular, quem pôde jogar, o Fluminense botou em campo ontem e ajudou o Vasco. Só o Vasco que não se ajuda. Só o Vasco que não se ajuda. Então, o Fluminense, parabéns pela iniciativa de botar o time titular e fazer uma grande partida contra o Santos. Eu vi o jogo todo, eu torci para o Fluminense. Torci para o Fluminense, claro que eu tenho que torcer para o Fluminense. Contra o São Paulo, eu torci muito para o São Paulo. A cada lance do São Paulo, eu vibrava. E quando fez o gol, eu vibrei mais do que eu vibro no jogo, num gol do Vasco da Gama. Porque nós somos torcedor, a gente tem que acreditar até o final. E eu acredito em milagre, eu sempre falei para vocês isso, eu acredito em milagre. E é só um milagre que vai tirar o Vasco dessa situação. E ontem teve 2 milagres, o jogo do Fluminense e o jogo do São Paulo. Agora, nós vamos jogar esse fim de semana contra o Grêmio, né? Hoje ainda tem jogos, né? Vamos torcer contra o Cruzeiro? Eu não sei. Vamos torcer, pô. A gente tem que torcer para aqueles que estão mais próximos da gente perder. Eu vou torcer contra o Cruzeiro hoje, com certeza. Não tenho nada contra o Cruzeiro, não tenho nada contra o Santos, não tenho nada contra o Bahia, né? Mas nós estamos brigando, é uma briga, é uma decisão. Então nós temos que realmente torcer contra. E hoje eu vou torcer contra o Cruzeiro, na esperança do Vasco acontecer um milagre, ganhar do Grêmio, ganhar do Bragantino, e a gente ter essa possibilidade de permanecer na primeira divisão. Foram 2 jogos emocionantes, né? Que a gente nem esperava isso. Eu, sinceramente, eu não esperava, principalmente do Santos. Eu esperava que o Fluminense não ganharia do Santos. Não porque o Fluminense é pior do que o Santos, é porque jogando na Vila Belmiro, né? Brigando para não cair. E o Fluminense, como eu anunciei, como eu escutei falar que o Fluminense provavelmente ia jogar com o time reserva, eu achei que seria o jogo mais difícil para a gente, que o Santos ganharia, mas foi aí o que aconteceu. O Fluminense goleou o Santos dentro da Vila Belmiro e abriu mais uma esperança para a gente. Então vamos esperar os jogos do fim de semana, né? Vamos continuar torcendo para o Bahia perder, vamos continuar para o Santos perder, vamos continuar torcendo para o Cruzeiro perder e nós permanecermos na primeira divisão. É isso que é importante para a torcida do Vasco. A torcida do Vasco acendeu mais uma luz, saímos do CTI mais uma vez, que a gente entra no CTI e a gente respira, vai para a sala de recuperação e volta para o CTI. Espero que a gente, esse fim de semana, não volta para o CTI, que a gente possa. É difícil? É difícil. Eu anunciei, eu falei, nós não vamos ganhar do Grêmio, nós não vamos ganhar do Bragantino. Eu falei isso. Mas como eu falo para vocês, o jogo é jogado. E a gente tem que torcer para o nosso Vasco até o último momento. E eu vou torcer até no último momento. Talvez a gente possa fazer um milagre acontecer lá na Arena do Grêmio e nós ganharmos do Grêmio. Ah, mas o empate é bom. Não, para mim o empate não é bom. Para mim tem que ser vitória. Porque se o nosso adversário ganha um jogo desse, nós estamos fora. Então nós temos que ganhar do Grêmio. É difícil? É difícil. Foi o que eu falei para vocês. Eu não dou resultado, porque eu acho que o nosso time é muito fraco. Nosso time é um time de bosta. É um time que tem jogadores que não têm qualidade nenhuma. Jogadores que eu já falei várias vezes que não têm
a mínima condições de jogar num time como o Vasco. A mínimas condições, esses caras que trouxeram esses jogadores aí, que não tem conhecimento nenhum de futebol, a culpa é desses caras que estão dentro do Vasco, que entraram dentro do Vasco, Luiz Melo, Paulo Bratz, entendeu? Abel, esses caras que venderam o Vasco, Salgado, Osório. O Osório falou que a gente ia disputar tudo esse ano. Ia disputar tudo. E nós não disputamos porcaria nenhuma. Nós estamos disputando para não cair, seu Osório. Nós estamos disputando para não cair. A vergonha que nós estamos passando, a torcida do Vasco está passando. Essa torcida maravilhosa, essa torcida que briga, que apoia, que está sempre apoiando o nosso time. E essa torcida não merece isso. A verdade, essa nossa torcida não merece isso. Nossa torcida merece dias melhores. E se Deus quiser, e Deus quer, nós vamos sair dessa situação. Vamos sair dessa situação. Mas estamos juntos aí. Uma excelente quinta-feira, né? Saudações vascaína. Um bom dia.